Olá! Tenho um prazer imenso em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Estamos no passo a passo nesse mês de abril, onde comemoramos no dia 18 o Dia Nacional do Livro Infantil, que coincide com o aniversário do nosso mestre inesquecível Monteiro Lobato. Para Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Nessa edição, vamos compartilhar informações com vocês, nossos telespectadores, trocando informações sobre leituras com pessoas de várias áreas da atividade humana. Para mim, a leitura foi fundamental em muitos aspectos da minha vida. Para me fazer uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que tem condição de escrever um bom texto, sem ter tido uma formação específica em língua portuguesa. Então, para a minha vivência profissional, a leitura é tudo. Especialmente porque eu tenho que ser a promotora de ideias de leitura na escola. Na minha função de pedagoga, é um desafio. Eu tenho que ajudar a promover vivências leitoras e, sem ler, como que eu iria propor esta atividade? No nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livros. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E a leitura nos proporciona muitos ganhos. A gente ganha um conhecimento de mundo, a gente desenvolve mais a nossa própria mente, ganhamos com um vocabulário que se enriquece e a gente tem muitas coisas boas, né? A importância da leitura traz para a gente abre um leque de opções onde a gente pode acrescentar muitas coisas para as nossas vidas com todas as experiências que a gente vê nos livros. E não podemos esquecer que leitura tem que ser um hábito prazeroso, sempre. Para a leitura tornar-se um hábito prazeroso, eu acho que a gente precisa descobrir aquilo que a gente gosta mais de ler, porque existem vários estilos de leitura. Então a gente tem que descobrir aquele com o qual a gente se identifica mais, aquela história que poderia ter acontecido com a gente ou que a gente gostaria de ter escrito, porque vira uma verdadeira viagem, a gente passa a viver outra vida junto com aquele personagem, passa a ser amiga do personagem. E falando da satisfação e do prazer do encontro, para a entrevista desta edição, recebemos o professor Bernardo Rodrigues. Ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Tivemos uma troca de ideias sobre o hábito da leitura como ingrediente importante para a formação dos futuros bacharéis em Direito e também na atividade cotidiana dos advogados. Prosseguindo, a leitura ela tem uma importância exatamente de mudar você, de mudar o ser humano, de tornar um ser humano melhor, de tornar um ser humano mais sensível, mais humano, que encara e aponta soluções para todos os problemas que surgem até você. Leia, a leitura não custa, a leitura é gratuita, depende exatamente do seu esforço, da sua vontade, ou seja, depende de você. O hábito da leitura, como sabemos, promove, entre tantos outros benefícios, a melhoria do nosso vocabulário, amplia o nosso horizonte com as palavras. E como diz a banda Titãs, numa de suas conhecidas canções, palavras eu preciso, palavras com urgência, palavras que se usem em casos de emergência. E por falar na eterna banda Titãs, assista comigo um depoimento que foi dado pelo guitarrista Tony Bellotto num show que fizeram aqui em Linhares, recentemente. Eu acho a força da literatura muito grande, assim, me pegou junto com a música, com o rock, desde garoto, e eu acho que é muito importante. Eu acho que o conhecimento verdadeiro que a gente tem de si mesmo e das coisas está muito na literatura. Eu acho muito importante ler, é tão importante quanto ouvir música, e recomendo a todo mundo que fique ligado, que é uma coisa que às vezes as pessoas deixam de fazer, tem preguiça, mas é um mundo maravilhoso. A magia do livro, você abre ali e ele te pega. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom saber que você continua curtindo a nossa programação.
E precisamos colocar no nosso cotidiano, independente da nossa formação acadêmica e ou atividade profissional. Então veja comigo o que diz Paulo, mais um profissional que tem paixão pelo hábito da leitura. A nossa coluna Participação de Telespectadores. Gosto muito de ler, fui incentivado por indicação na escola desde criança. Teve um livro na infância que me marcou bastante e desde então eu gosto muito de ler. Fiquei algum tempo sem ler e tenho compensado isso e lendo bastante. Comecei a frequentar a Biblioteca Pública Municipal, tenho visto lá grandes tesouros lá na biblioteca, grandes livros, grandes obras, grandes autores. Eu penso que a gente vive e não dá para ficar sem ler grandes obras. Dom Quixote e tantas outras obras. Alguns autores estrangeiros, mas muitos nacionais também, e excelentes obras. Então eu, até para incentivar os meus filhos a ser exemplo para eles, para tomarem gosto pela leitura, eu tenho lido bastante. Às vezes pego até 2 livros para ler durante os 10 dias, né, que é o limite da biblioteca, até mesmo para incentivar os meus filhos, sobrinhos e quem mais está à minha volta. Eu sempre digo que a gente, culturalmente, a gente cresce, a gente se torna uma pessoa com mais conteúdo, mais bem informada. Então eu incentivo e oriento, frequentem a Biblioteca Pública Municipal, que lá vocês vão achar aquele livro que você se identifica e tomar o gosto pela leitura. Boa leitura. Estamos engrossando essa corrente em favor da literatura. Participe você também desse nosso movimento. E dando seguimento a esse papo de leitura, na nossa dica de livro dessa edição, vamos assistir a indicação de livro de Patrícia Santos. Ela é bibliotecária e já quase nossa sócia aqui no programa. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de 2 irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. Patrícia é bibliotecária e trabalha no sistema SESI Senai aqui de Linhares. É um amante da leitura e um exemplo para todos nós. E falando de paixão por livros, vamos de pré-feira literária em Linhares. Acompanhe comigo. A Pré-Feira Literária Capixaba foi realizada em Linhares através do projeto Prazer da Leitura e, claro, numa parceria importante com as instituições que são responsáveis pela realização da Quinta Feira Literária Capixaba. A Academia Feminina Espírito Santense de Letras, a Academia Espírito Santense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.
A Quinta-feira Literária Capixaba, é bom lembrar, acontece no período de 23 a 27 de maio deste ano, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. O encontro aqui em Linhares foi na quinta-feira, 5 de abril. Foi um somatório de atitudes e ações que foram compartilhadas no Espaço Cultural Nice Avanza, aqui no centro da cidade, voltadas para aproximar a literatura e os livros das pessoas, e teve o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Linhares. Então nós estamos aqui fazendo o aquecimento, né, da feira para que nós possamos estar participando ativamente em Vitória de uma feira tão importante como vai ser a Quinta-feira Literária Capixaba. Participaram do evento os estudantes, professores de várias escolas de Linhares, tanto da rede pública quanto privada, moradores da cidade e amantes da leitura, escritores e escritoras aqui da região e também da Grande Vitória, além de representantes de importantes instituições que são ligadas à promoção da literatura no Espírito Santo. Essa proposta maior da feira, da professora Esther Abreu, que é a nossa presidente da Academia Feminina do Espírito Santense de Letras, a proposta da professora Esther é a valorização do escritor, do poeta capixaba. E isso é que é importante destacar. A leitura, como o professor Pereira ele já falou, hoje ela permite que a gente conheça o mundo. Sabe, você pode viajar, você muda o seu vocabulário, sabe, se você usar algum tipo de linguagem normal, você usa para ser reconhecido no seu meio, ali no seu grupo, mas até a sua fala, né, o seu pensamento, a sua comunicação, você vê longe, através da leitura, você sai da sua proximidade, você vê longe. Houve apresentações teatrais, leitura de textos literários, apresentações culturais, recital poético, passeio pelo patrimônio histórico de Linhares e, essencialmente, muito papo sobre literatura. Para Linhares e para qualquer lugar onde houver pessoas que sejam capazes de incentivar a leitura, esse lugar está acontecendo. O encontro foi encerrado na noite da quinta-feira com o lançamento do livro Mega Poemas da professora e escritora Esther Abreu, que é presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras e a coordenadora geral da Feira Literária Capixaba. Já estamos na quinta-feira literária. Cada feira literária é homenageada de um escritor que está um pouco esquecido, mas grande escritor do Espírito Santo. Então este ano é Afonso Cláudio, foi o nosso primeiro governador. E é com esse espírito eivado de literatura que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. Eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista dessa edição com o professor Bernardo, bate-papo da melhor qualidade. E eu cheguei no curso de Direito exatamente na minha adolescência, desde já ter o hábito da leitura, que tem a ver com o nosso bate-papo de hoje. Eu lembro que eu morava na época em São Mateus, nos idos de 2007, 2008, e aí eu resolvi fazer um curso preparatório para vestibular. E até então eu não sabia que curso fazer. E, por coincidência, eu tinha uma professora da disciplina de literatura, que nas aulas dela ela começou a me mostrar a importância de ler. Que a leitura, de fato, você prega muito isso bem nos seus programas, nos seus trabalhos, ela desperta a pessoa, ela estimula, a gente estava falando isso há pouco, né, Pereira? Uma consciência crítica, uma visão que aquele que não lê, aquele tido por ignorante, o que não lê, ele não passa a ter. E essa professora, ela me mostrou que uma leitura, ela abre meus horizontes e mostra aquilo que tem a ver com o seu perfil. E a partir das aulas dela, lendo as obras indicadas nos vestibulares, obras indicadas por elas, todas obras literárias, eu consegui identificar esse meu dom, essa minha vontade, esse meu perfil de entrar numa carreira jurídica. Então foi a partir desse momento, através de literatura, através de ouvir conselhos dessa professora, que eu consegui escolher esse meu curso e é a profissão que eu exerço
atualmente. Bernardo, a partir do que você falou, eu vou antecipar uma pergunta que eu vou fazer mais para frente. Você é coordenador do curso, já tem uma longa experiência, né? E você está o tempo inteiro no contato com professores de diversas áreas do direito. Essencialmente, Bernardo, qual é o papel do professor no estímulo ao hábito da leitura para o aluno? Que importância que tem o professor ser um professor leitor, para que o aluno tenha essa referência? Professor Pereira, a importância do professor ela é fundamental, significativa e diria mais, determinante. Que um professor, você é um professor durante muitos anos, você sabe disso, o professor é uma liderança. Ele é uma referência para aquela turma. Imagine você sendo um professor de 4 ou 5 turmas diferentes, cada turma, por exemplo, com 50 alunos, você tem um público ao seu redor, você tem um público que te vê como referência, como líder de 500 pessoas, por exemplo, de 200, 400 pessoas. Então, se você mostra um professor que lê e a leitura que você tem, isso influencia no nível da sua aula. Então, você acaba despertando naquele aluno também a vontade de leitura, o estímulo à consciência crítica. Então, o professor ele tem um papel determinante para mudar essa cultura dos alunos, para levar o hábito da leitura desses alunos, porque é nítido, enquanto aluno, você se deparar com um professor que lê para aquele professor que não lê. Porque o professor que lê é o verdadeiro educador. Aquele que não lê, a gente pode dizer que é uma espécie de um dador de aula. E o aluno tem um senso muito apurado. De perceber a diferença entre um e outro. Um e outro. E essa diferença, ela fica muito nítida com o conhecimento. E o conhecimento, ele advém da leitura. Da leitura. Então, te respondendo, o professor leitor, a leitura dele, além da leitura de mundo, a leitura de outros livros, vai agregar valor ao conhecimento técnico. Né, assim? Muito bem. O seu questionamento agora foi interessantíssimo e fundamental. E no direito a gente trabalha muito com esse tecnicismo. Você pega professores de direito, a própria organização curricular, pessoal, as próprias disciplinas do curso de direito, falando agora um pouquinho do alunado do direito, para depois a gente falar já do profissional do direito, as próprias disciplinas do curso de direito, elas são montadas de uma forma técnica. Você vai trabalhar, por exemplo, com o direito civil, direito do trabalho, Constituição Federal, que são leis positivistas, uma interpretação seca, mas não é tudo. Para você entender essas leis, você tem que ter uma vivência, você tem que ter um conhecimento de mundo, você tem que ter um conhecimento de vida. Entender o contexto do que está acontecendo. O contexto, entender que aquela lei ela foi feita numa realidade, numa sociedade que é diferente da época, da atual. Por isso que hoje a gente vê reformas trabalhistas acontecendo, porque as leis trabalhistas de antigamente foi feita para a realidade do contexto da época. Hoje existe uma situação diferente, por isso que está se discutindo um outro exemplo, uma mudança do Código Penal, que o Código Penal é de 1940. E o que faz com que os legisladores, que aquelas pessoas que fazem a lei, tentem mudar, professor Pereira, é exatamente esse conhecimento de vida. E esse conhecimento de vida vem da leitura. Então você percebe que a leitura ela está embrenhada em todos os campos, em todas as áreas, e principalmente no direito, quer dizer, é um profissional do direito, é um professor conhecedor do mundo, da literatura, da vivência, do conhecimento, que vai alterar a forma da gente entender e estudar as disciplinas de direito. Isso faz dos alunos um alunado diferente. E a gente está caminhando muito forte com os professores de direito da nossa faculdade Faceli nesse sentido. Eu até comentei com você há poucos instantes. Eu assisti recentemente uma entrevista com a doutora Carmen Lúcia, né? Que é presidente do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que pareça, durante a entrevista dela, ela destaca 2 aspectos, além do saber jurídico, né? Claro. Que ela demonstra com muita clareza, que é uma questão da necessidade de comportamento mais ético na sociedade brasileira, mas ela dá uma aula de literatura, ela fala de poesia, ela cita escritores brasileiros que ela leu e que ela gostou, e que fazem parte da formação dela. Isso é uma referência para o estudante do curso de Direito, Não, Bernardo? Total, e se você ver as decisões da atual presidente do Supremo, a doutora Carmen Lúcia, você vê decisões não somente técnica, mas decisões que mostram um conhecimento de vida, uma experiência incrível. Tanto é que hoje eu sempre falo com os alunos, a gente comenta com os professores,
e a gente está falando de juiz aqui nesse contexto da nossa fala, eu costumo dizer que hoje para você ser juiz, estenda um pouquinho mais. Para você ser um promotor, para você ser um advogado, não basta você passar os 5 anos numa faculdade de Direito e passar num concurso público. Você também tem que demonstrar uma experiência, você tem que demonstrar também um conhecimento, e isso é pela leitura, e é o que se vê claramente não só nas decisões da Carmen Lúcia, mas nas entrevistas, na fala, na bagagem literária que essa ministra possui. E é o que os alunos devem seguir. É o que os alunos te respondendo devem tê-la, e bem como os outros operadores do direito também, que tem essa mesma vertente dela, deve ter e deve utilizar isso desde os bancos da faculdade. É ler, por exemplo, um Código Penal aqui do lado, uma Constituição Federal, mas ler um livro de literatura do outro lado, porque eu tenho certeza absoluta que o conhecimento que você tem na literatura vai ajudar, como você falou há pouco, professor Pereira, uma interpretação mais apurada e humanizada da lei. Porque a literatura, a gente fala muito isso também, ela faz com que o estudante, estendendo um pouquinho mais adiante o profissional, seja uma pessoa humana. E a gente deve encarar as leis também, não num aspecto positivo, frio, técnico. A gente tem que encarar a lei também numa interpretação humanística. É interessante, entendeu? Bernardo, você colocar isso. Tem um escritor que eu acho belíssimo, chamado Pedro Bandeira. Ele escreve muito literatura infantil e infanto-juvenil. Hoje é uma das referências no Brasil para esse tipo de literatura. E ele fala numa entrevista dele uma questão que tem muito a ver com o que você está dizendo, que é o seguinte: o livro ele foi feito para que você se sinta inserido dentro da história. Por exemplo, se um personagem do livro sofre, se ele passa por um drama pessoal ou familiar e sofre, a nossa tendência é sofrer junto com ele. Se o personagem vive um momento de felicidade, se nós nos sentimos inseridos na história, né, parte da história, que um bom livro ele acaba colocando você dentro da história. Isso é o prazer da leitura, né? É o prazer do hábito da leitura, é isso mesmo. Então, assim, automaticamente, quando você se insere na história, você vive a história que o personagem vive. Um personagem que passa por um momento de sofrimento faz com que a gente também se sensibilize com esse sofrimento dele. O hábito da leitura torna o profissional do direito uma pessoa mais sensível com relação às questões da sociedade? Uma pessoa mais humana? Perfeito. É isso? Perfeito. Exatamente esse é o ponto que nós estamos levando aqui para o seu programa e para o pessoal que nos assiste. A leitura, ela torna o profissional não só do direito, sabe, professor? Mas o profissional de qualquer área de conhecimento, de qualquer segmento que ele atua na sociedade, torna um ser humano, vamos resumir, um ser humano melhor. Um ser humano que vai receber aquela situação específica e dar àquela situação uma solução mais pautado no bom senso, mais pautado num equilíbrio, mais pautado num norte, do que aquela pessoa que não tem leitura, não tem conhecimento, não tem vivência, não tem experiência, não participa de situações conflituosas. Então a leitura é mais uma ferramenta para você enfrentar e encarar os problemas e apontar soluções de maneira equilibrada, com certeza. Tem para a gente finalizar, Bernardo, depois eu quero sua opinião sobre a importância do hábito da leitura para a atividade do profissional, do advogado, né, que a gente, de certa forma, já falou um pouco. Tem no momento que nós brasileiros estamos precisando cada vez mais exercer a nossa cidadania, né? Claro. Esse momento até conturbado que a gente vive, tem uma pesquisadora paulista que num dos livros dela, ela fala o seguinte: a pessoa que não lê é como se fosse uma pessoa que vive num país que ela não conhece o próprio idioma, né? Qual é a sua percepção sobre isso? Eu concordo inteiramente. E você, de alguma maneira, você trouxe essa questão de cidadania, de democracia, de preocupação que o brasileiro deve ter com as questões internas do seu país, né? Deixarmos de observar questões externas, muito mais que a gente vive numa globalização, mas eu acho que agora é o momento do brasileiro voltar o seu olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E, de fato, né, se você não lê, se você não busca, e a leitura que a gente diz aqui não é uma leitura apenas de livro, né? É uma leitura de você ver um noticiário, não é verdade? Leitura de mundo, né? Do que está acontecendo no nosso entorno. Exatamente. Isso faz com que seja um cidadão e consiga não apenas criticar. E aqui eu estou tendo essa oportunidade de falar que a crítica ela deve ser construtiva, a crítica ela faz parte do ser humano,
mas nós temos que passar a também apontar soluções. A gente tem que dar sugestões de melhoria, porque uma coisa é eu ir lá criticar e sair. Outra coisa é eu criticar com fundamento e apontar soluções. E o que me dá isso é a leitura, o que me dá uma condição de ser um cidadão melhor. Você tem que ter bagagem, você tem que ter subsídio para apontar soluções. É isso que a gente precisa. E exercitar a cidadania, né, Bernardo? É isso que a gente precisa. Nós precisamos, quando a gente fala, eu sou um cidadão, mas será que eu sou um cidadão e estou sabendo de fato exercer a cidadania? É simples. Não precisamos, por exemplo, eu só vou exercer a cidadania se eu for para a rua, se eu quebrar isso, quebrar aquilo. Não, cada um pode exercer a cidadania dentro do seu mundo, dentro do seu trabalho, dentro do seu universo, mas que tenha bagagem, você falou muito bem, professor, que tenha fundamento. E o que lhe dá isso? Algo que você pode obter na sua casa lendo, pessoal. Eu acho que o caminho é aí. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.